Crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, seus familiares, seus amigos e que permaneçam em casa fazendo as atividades e, é claro, também tendo momentos de descanso, tá bom? Tá bom? Porque como nós falamos para vocês antes de vocês saírem, né, para a casa de vocês em março, que isso daqui não são férias, tá certo? As atividades têm que continuarem sendo feitas e vocês têm que pegar certos horários aí do dia de vocês para estarem fazendo isso, beleza, crianças? Tá? Então vamos aqui à nossa terceira aula, tá bom, do segundo bimestre. Na aula de hoje nós vamos ver aqui, ó, o tema temperatura de fulgor, né, e conservação de massa e proporção entre massa de reagentes e produtos nas transformações. As habilidades que eu vou estar desenvolvendo com vocês, eu quero que vocês reconheçam a conservação de massa nas transformações químicas e reconhecer que nas transformações químicas existem proporções fixas entre massa de reagentes e produtos, tá? Mais para frente eu vou explicar melhor isso para vocês, tá? Então vamos lá, crianças, ó. Aqui, ó, na atividade 1H, ponto de fulgor, na página 38 do seu caderno de aluno ou apostila, nós temos aqui essa atividade, né, que tem uma tabela, né? Essa tabela aqui me dá 3 combustíveis, tá? O etanol, a gasolina e a querosene. E o que vem a ser esse ponto de fulgor? O ponto de fulgor, a definição está aqui em cima, ó. Ponto de fulgor ou ponto de inflamação, tá? É a menor temperatura na qual o combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar, melhor dizendo, uma mistura inflamável para uma fonte externa de calor, tá? Então, esse inflamação é de inflamar, pegar fogo, tá? Então, abaixo dessa temperatura, o combustível simplesmente não libera o vapor e, portanto, não pega fogo. Então, nós temos aqui, ó, a temperatura de fulgor, ou ponto de fulgor, como queiram, do etanol, que é 13 graus Celsius, a gasolina, que é menos 43 graus Celsius, e a querosene, que é 45 graus Celsius. Aqui, ó, vocês podem falar, professor, mas por que a gasolina e a querosene não tem uma temperatura, só uma temperatura de ebulição? Tem essa faixa de temperatura. Bom, simplesmente porque esses combustíveis são formados por misturas de hidrocarbonetos, tá? Então, o que acontece, crianças? Tem várias... a gente já viu isso, tá? Se a sua substância for formada só por aquela substância pura, eu vou ter uma temperatura específica para aquela substância. No caso de misturas, a gente já estudou isso, que eu não vou ter um ponto de ebulição específico, eu vou ter uma variação. E é isso que a gente observa aqui nessa tabela, tá? Então a gasolina, ela tem um ponto de ebulição de 40 a 200, é uma mistura, tá, de hidrocarbonetos. A querosene do mesmo jeito, 175 a 320 graus Celsius, tá? Então, esses dois combustíveis são formados por uma mistura e o etanol é uma substância pura, por isso que ele tem uma, tá, temperatura apenas, tá? E aqui, crianças, aqui é o interessante, tá, da temperatura de fulgor, né? Que vocês provavelmente não vão pegar essa tecnologia, mas nos anos 80 nós tínhamos muitas dificuldades para fazer, nessa época do inverno, fazer o carro pegar logo de manhã. Tá certo? Era uma outra tecnologia chamada carburador, e o carburador não tinha nada eletrônico, era tudo partes mecânicas. E aí o que acontecia? Tá bom? Não sei se às vezes no seu quarteirão ainda tem um carro dos anos 80, e aí você vai perceber claramente a dificuldade, tá, de fazer ele pegar, né, da partida logo cedo, logo de manhã, tá? Então, quando chega a 13 graus, tá,
o combustível não consegue liberar o vapor que vai dar origem ao fogo, né? Que vai fazer da partida no motor. Então, nesse caso, esses veículos movidos a etanol, eles tinham uma bombinha de gasolina que você tinha que bombear, tinha uma série de técnicas e normalmente você era deixado na mão pelo carro, tá? Então vocês podem até perceber quando o carro consegue pegar de manhã, esses carros mais antigos, o carro fica acelerado, fica acelerado. Por quê? Porque também tem uma parte mecânica chamada afogador, que é um acelerador na mão, tá? Para fazer o carro ficar bem acelerado, tinha que esperar esquentar o carro. Se você saísse com o carro frio, ele saía soluçando, era uma coisa de louco. Hoje, com a tecnologia, tá bom? Não é mais necessário tudo essas oração, reza, candomblé, tudo isso aí para fazer o carro da partida logo cedo. O que é necessário? Você simplesmente lá gira a chave, os sensores detectam tudo isso que está envolvendo temperatura e um detalhezinho, tá? Tem alguns carros que ainda tem o reservatório de gasolina. Então, ele consegue fazer a mistura e o seu carro dá partida na primeira. E alguns carros também, agora mais modernos, nem esse sensor não, né? Nem esse tanquinho de gasolina tem, tá? Tem alguns carros que já não tem mais isso. E aí, como é que faz, professor? Ele simplesmente, o que acontece? No seu chuveiro não tem uma resistência que aquece a água? Então, para ligar esses carros sem gasolina, lá no reservatório, que não tem um reservatório, tem uma resistência lá no biquinho do combustível que aumenta a temperatura dele e faz com que ele pegue na primeira. Tá certo? Então, são todas tecnologias aí para ajudar, facilitar a nossa vida, né? E vocês vão pegar essa vida mais fácil, tá bom? Porque na minha vida, há 50 anos atrás, eu tive muita dificuldade de fazer o carro pegar e já fui deixado na mão várias vezes. Então, para não ficar nervoso com isso, com essas lembranças, que eu não tenho saudade, nós vamos para... depois tem atividade para vocês fazerem aqui. Nós vamos para o segundo assunto da nossa aula de hoje, que é relações em massa nas transformações químicas, conservação e proporção em massa. Isso está aqui na página 39 do seu caderno de aluno ou apostila. Nós vamos estudar aqui uma coisa que é muito importante, que é a lei de Lavoisier, que foi um químico francês. E às vezes essa frase que está em destaque aqui, vocês já ouviram em ciências, tá certo? Com algum professor ou professora, tá? Então, ó, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, isso é uma verdade, né? Que Lavoisier, olha só aqui, ó, ele foi em 1785, tá bom? Postulada, assim, criada, pensada, tá? Então, há mais de 300 anos, né? Lavoisier pensou isso e, por incrível que pareça, ele estava muito correto há mais de 300 anos. Imaginem a super tecnologia que tinham há mais de 300 anos atrás. Então, aqui, ó, aqui tem um resuminho para vocês, para ajudar depois na hora dos exercícios, tá? Então, ó, aqui, ó, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos da minha reação. Tá? Então, somando tudo, aí um detalhezinho, ó, muito importante é que tem que ser em recipiente fechado. Essa frase funciona apenas com recipiente fechados. Por quê? Porque se forem produzidos gases como produtos e o recipiente não for fechado, esses gases vão para a atmosfera. E não vai ter essa igualdade das massas, tá? Então, muito importante, tá? Vocês leiam com atenção e vocês vão perceber que isso vai servir para ambientes fechados, tá? Muito importante. Então, por exemplo, se você tiver lá na churrasqueira, colocar fogo no carvão, eu vou ter a mesma quantidade de carvão que eu coloquei e de cinzas? Não, vocês podem perceber que as cinzas elas são de um tamanho, de uma massa menor do que o carvão. Tá, mas e aí, professor? Então Lavoisier está errado? Não, é porque a maior parte dos produtos formados foram gases que saíram para a atmosfera e você não tem como ver, né? Se perderam. Então, muito importante, ambientes fechados.
Aqui, crianças, ó, tem alguns números, ó, só para recordar. Ó. Reagentes vão ficar à esquerda da minha seta, que está aqui apontada. Ó, isso aqui são reagentes. E os produtos vão ficar à minha direita da seta, tá certo? Então, ó, reagentes, produtos. Aqui tem os números, ó. Então, 56 e 18 são reagentes. Por quê, professor? Estão à esquerda da minha seta, à esquerda. Somando esses dois reagentes, eu tenho 74. E à direita da minha seta, eu tenho um único produto, tá bom, que tem 74 gramas. Então aqui, crianças, a gente pode perceber que eu tenho a igualdade das massas entre reagentes e produtos. Né? Isso nem precisa falar que essa igualdade é obtida quando o sistema é fechado. Tá bom? Se o sistema não for fechado, não vai ter essa igualdade. Tomem atenção com isso, tá, crianças? E, continuando com a lei aqui, né? Com as leis ponderais, eu tenho a lei de Proust, que foi também outro francês, que ele postulou, ele formulou essa aqui, a lei das proporções constantes. Então, ó, uma substância composta é formada por substâncias mais simples, sempre unidas na mesma proporção em massa. Isso daqui seria uma coisa muito parecida com uma receita, qualquer receita que vocês já tiveram contato. Então, o que acontece? Para eu chegar num determinado produto, que é o título aí da sua receita, que você imaginar, tipo um bolo, por exemplo, eu tenho que manter todas as minhas proporções entre os ingredientes constantes, tá bom? Então, eu tenho lá farinha, ovos, açúcar, leite, fermento e outras coisas mais. Eu tenho que manter tudo isso numa proporção constante, tá bom? Tá? Então, por exemplo, ia dar certo se eu colocasse mais fermento do que farinha de trigo? Não, porque isso vai alterar a proporção. Então, muito importante isso, tá? Então, seria uma coisa parecida com uma receita, qualquer receita que vocês tenham, tá? Então, seguinte, ó, vamos colocar números aqui, crianças, ó. Então, aqui eu tenho a formação da água. É formado por hidrogênio, oxigênio, vai dar água. Aqui eu tenho reagentes. Por quê, professor? Está à esquerda da seta. E aqui eu tenho produto, que está à direita. Então aqui, ó, é legal até a gente observar Lavoisier aqui também. Proust, né? Proust está aqui, ó, foi o cientista que também utilizou muito a lei de Lavoisier. Como a gente pode perceber aqui, crianças, ó. Vocês podem perceber aqui, ó 0,5 mais 4 vai dar 4,5. Então, Lavoisier está respeitado aqui por esses números, tá? E aí, professor, onde que entra aí Proust? Proust, então, ele falou da proporção constante. Então, crianças, ó, 0,5 para 1. Eu não dobrei aqui? Não falei? Eu não coloquei o fator de multiplicação 2. 0,5 vezes 2 dá 1. 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. 4,5 vezes 2 dá 9. Como vocês podem perceber, crianças, eu mantive a mesma proporção. Eu multipliquei todos esses aqui dessa linha por 2. Por isso eu mantive a minha proporção constante. Tá certo? E olha que interessante, se você for fazer exercício e perceber que como que eu tenho certeza que tá certo? Se você somar reagentes, 1 mais 8 dá quanto? Dá 9. Dá exatamente igual a quantidade de produto. Então isso é um indicativo que você fez as proporções constantes dos seus reagentes e produtos. Olha aqui novamente, crianças, ó. 1 para 2. Eu não tive uma multiplicação por 2? Sim. E aí? Eu vou ter que multiplicar toda essa linha por 2. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. Como que eu sei que isso está certo? É só somar os reagentes e comparar com a soma da massa dos produtos. 2 mais 16, 18. Então, está correto. Tá? Então, crianças,
tome sempre cuidado com relação à multiplicação e divisão para sempre manter a proporção constante. Lembra lá da receita, tá? Tá bom? Se eu quiser triplicar uma receita, eu não vou ter que multiplicar por 3 todos os ingredientes para dar certo, numa quantidade maior, mas para dar certo. Então, sempre com esse mesmo raciocínio agora na hora dos exercícios, tá bom? Tá? Então, em seguida aqui, crianças, vocês vão fazer a atividade 2B e depois na atividade 2D, na página 41, eu tenho essas duas tabelas aqui, tá? Aí, crianças, eu tenho aqui os exercícios e os exercícios, ó, na A tá pedindo para comparar a massa inicial e final dessas duas tabelas aqui, ó, subindo. Tabela 2.2 e a 2.3. Eu fiz aqui como exemplo a experiência A para vocês, ó. Então, ó, experiência A, massa inicial. Professor, de onde veio esses dois valores? Eu subo aqui, ó, mostro para vocês, ó. Então, ó, tá aqui, ó, experiência A. Eu peguei esse valor e somei com esse valor, tá? E aqui eu tenho reagente e aqui eu vou ter o produto. Deixa eu descer novamente. Tá aqui, ó, reagentes e o produto. Aí você pode falar, professor, mas não deu igual. Não deu igual. Não tá, Lavoisier não está sendo respeitada ali de Lavoisier. Aqui, crianças, vocês podem perceber que eu tive aqui, ó 6,403. Esse 3 aqui, que não tem aqui na massa final, são 3 miligramas. 3 miligramas, tá bom? Vocês acham que com a balança do supermercado vocês conseguem medir 3 miligramas? Não conseguem. Então, isso daqui é praticamente igual, tá? Praticamente igual em termos numéricos, tá? Aí, crianças, eu vou pegar a tabela 2.3 e eu vou somar esse que é reagente, tá escrito aqui em cima, tá, crianças? Com esse reagente. E aí eu vou comparar o produto esse da linha A, ó, aqui, crianças, ó, da linha A, você vem aqui, muito bem, esse com esse. E aí vamos ver se temos a igualdade. Então, ó, pegando um reagente com outro reagente, eu tenho esse valor. Somando o produto com o outro produto, eu tenho esse. Então, como vocês podem perceber, também nós não temos essa igualdade. Mas é o seguinte, agora 3 gramas eu consigo medir lá na balança do supermercado? Eu já consigo. Então, nesse caso aqui, já é um valor muito diferente, porque eu consigo medir numa balança, tá certo? Do supermercado. Então, criança, aqui vocês vão padronizar. Quando for a diferença na casa aqui das miligramas, aqui ó, depois da vírgula. Onde está a vírgula aqui, professor? Aqui, ó. A vírgula está aqui no 470, é 470,0, tá? E aqui, ó, 473,0. A vírgula está aqui, onde eu estou mexendo o cursor. Ou seja, quando a diferença for aqui depois da vírgula, vocês podem falar que é igual à lei de Lavoisier está respeitada. E quando a diferença for antes da vírgula, aí vocês falam que não está sendo respeitada a lei de Lavoisier. Beleza? Então padronizem isso para responder minhas perguntas, tá? Aí depois aqui, ó, a B está perguntando assim, ó, tem uma relação de quantidade de calor e massa dos reagentes e produtos envolvidos? Aí, crianças, vocês vão comparar aqui a massa do carvão com a massa de energia, com a quantidade de energia, tá certo? Liberada. Então aqui, crianças, vocês podem perceber que 150 liberam 1020 quilocalorias, 23 gramas liberam 156. Então analisa aí e vê se a quantidade de calor está relacionada com a massa dos reagentes. Beleza? A C e a D, tá? Calcule a razão. O que é razão? Razão é você dividir um número pelo outro. Simples assim, tá? De massa de enxofre com dióxido de enxofre, na tabela 2.2. Então vamos lá, ó.
2.2 está aqui, crianças. Ó, eu quero que você faça a razão ou divisão desse valor de enxofre com esse de dióxido de enxofre, tá? E aqui eu coloquei, eu fiz exemplo aqui da minha experiência A também para vocês, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Então aqui, ó, experiência A, eu tenho isso de enxofre e eu tenho isso de dióxido de enxofre. O que é razão? É uma divisão, tá mostrado aqui para vocês. Então eu vou pegar esse valor e dividir pelo outro valor. Eu vou ter esse número aproximadamente, tá bom? Esse símbolo significa aproximadamente, beleza? Eu quero que vocês façam para a experiência B e para a experiência C, tá certo? Tá? A D também está pedindo a razão ou a divisão entre massa de carvão e cinzas. Então, ó, experiência A eu já fiz para vocês. Carvão, eu tenho 150 gramas. Cinzas, 31 gramas. O que é razão? É a divisão de um número pelo outro. Eu fiz isso e deu aproximadamente 4,84. O que eu quero que vocês façam? Terminem. Eu quero que vocês façam para a experiência B, façam aqui embaixo, e depois experiência C, né, no seu caderninho, né? Eu quero tudo isso bonitinho. E tudo isso bonitinho no seu caderninho, fotografado e enviado para este e-mail com atividade 23+1 de junho, nome e série, tá bom? Eu quero tudo isso bonitinho no seu caderno e fotografado para eu, tá bom, vistar aqui da minha casa, tá bom, crianças? Tá? Vou ficando por aqui. Se cuidem, cuidado e até a próxima semana. Tchau, tchau.